Olha, indo agora para o Supremo Tribunal Federal, hoje deve começar o julgamento do vínculo de trabalho de motoristas de aplicativos. Na primeira sessão como presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin leva ao plenário duas ações que tratam do vínculo empregatício entre motoristas de aplicativo e plataformas de transporte individual. Para a gente debater esse assunto, recebemos hoje, ao vivo aqui no Contexto, a professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, Laura Gontijo. Bem-vinda, professora. Muito boa tarde. Oi, Neila. Boa tarde. Um prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Assunto que será retomado aí era uma das promessas do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal. Assunto tinha dado uma esfriada sobre essa ligação entre funcionários, de aplicativo, motoristas de aplicativo e a própria plataforma. Hoje, o que a legislação diz a respeito disso? Existe um vínculo de trabalho? Não existe? O que muda com a decisão do Supremo Tribunal Federal hoje? Lembrando que o mundo mudou. Existem novas formas de trabalho, hoje a gente já tem formas de trabalho intermitente, então muita coisa vem mudando em prol, principalmente, do trabalhador, mas voltando lá à primeira pergunta que eu te fiz, hoje muda o que na vida do motorista de aplicativo essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu acredito que muda bastante coisa, né? A gente está falando de trabalhadores que estão aí exercendo sua atividade sem nenhuma proteção, né, do ponto de vista da legislação trabalhista. Então, o mundo do trabalho mudou, né? Só que ele mudou e a gente pode talvez afirmar que nessas condições que esses trabalhadores estão hoje, ele mudou para pior. Então, são trabalhadores que estão submetidos a jornadas de trabalho de 12 horas diárias, nos 7 dias da semana, né? Sem qualquer tipo de proteção do ponto de vista de auxílio doença, não podem se afastar, né, da atividade por conta de acidentes de trabalho, gestação. Então, são trabalhadores que estão completamente desprotegidos, apesar da gente ter uma legislação trabalhista bastante consolidada de muitos anos. Laura, muitos motoristas de aplicativo afirmam que a parte boa de trabalhar enquanto motorista de aplicativo é justamente essa, não ter vínculo, poder trabalhar a hora que quer, cumprir uma outra jornada de trabalho. Isso não iria dificultar a vida dessa pessoa que trabalha, como, por exemplo, no Uber, como um bico, ou para aumentar ali a composição salarial, a renda mensal? Então, a gente tem várias modalidades de trabalho, de reger essa jornada de trabalho previstas na própria CLT, né? O trabalho é visto como um trabalho rígido, a CLT associada a um trabalho com horários fixos e rígidos, essa perspectiva ela não é completamente correta, né? A gente já tem na legislação trabalhista vários artigos que justamente visam proteger essas categorias que realizam transporte, né? Tanto transporte de cargas quanto transporte de passageiros. Então, isso tudo já está previsto, né? A liberdade que o trabalhador gosta de ter e gostaria de ter mais, né? Sempre mais, porque, claro, quem não quer poder controlar o seu horário de trabalho, quem não quer poder começar a trabalhar no horário que lhe convém e poder combinar o seu trabalho com os seus cuidados domésticos, com o cuidado com a família, com a casa, né? Só que o que a gente vê é que esse trabalhador ele tem a necessidade da sobrevivência. Então, essa liberdade, ela está condicionada à sua própria sobrevivência. Então, quando ele percebe que ele precisa trabalhar 12 horas para ter uma remuneração mínima, que ao final do mês ele consiga pagar suas contas, ele percebe que essa liberdade ela não é tão clara ou tão da maneira como ele gostaria que fosse. Hoje já existem outras previsões e outros regimes de trabalho, né? A gente viu a CLT mudando um pouquinho nos últimos anos, como, por exemplo, essa questão do regime intermitente, o regime de trabalho intermitente. Para quem não sabe do que se trata e quem está nos assistindo, explica o que é o regime intermitente e se ele caberia, por exemplo, nessa história de trabalho aí das plataformas de motoristas de plataformas de aplicativo.
O vínculo intermitente, ele foi estabelecido com a reforma trabalhista de 2017, né? Essa última reforma, e ele estabelece que o empregador, o trabalhador, ele vai ser acionado pelo empregador e trabalhar determinada quantidade de horas. Muito utilizado, por exemplo, a justificativa principal para esse vínculo é o comércio. Então, o trabalhador que puder, o empregador que quiser contratar um trabalhador só nos finais de semana e etc., ele precisa pagar por hora esse trabalhador e essa hora com todos os direitos previstos da legislação. Acontece que a gente acreditava-se que com esse vínculo intermitente haveria um aumento da contratação, aumento do emprego formal, uma vez que é um trabalho, é um vínculo previsto no emprego formal, mas isso não ocorreu. E também não ocorreu uma explosão desses vínculos. Então, ele não é expressivo hoje. Eu acredito que, como eu falei, a gente existe dentro do vínculo seletista convencional, já previsto na legislação, já existem formas de você organizar esse trabalho de acordo com o vínculo seletista tradicional. Por que eu falo isso? Porque o vínculo intermitente, ele é o que nós, na academia, chamamos de um vínculo precário de trabalho. Uma vez que aquele trabalhador ele não está ali assegurada a sua remuneração mínima ao final do mês. Então, ele pode trabalhar 2 finais de semana e o resto dos dias do mês não ter trabalho e, portanto, não ter remuneração. Então, acredito que seja ruim essa estratégia. Agora, a estratégia de ser, digamos, fichado, como o termo diz, de ser registrado na carteira de trabalho, não pode atrapalhar aquele que já é registrado em outro emprego e vai precisar trabalhar no Uber para fazer o bico, para poder ganhar mais dinheiro ali no fim do mês? Então, Nelly, eu acredito que não, né? O trabalhador, a gente já tem vários trabalhadores que trabalham em 2, 3 empregos, né? Conciliam, né? Trabalhando 20 horas por exemplo, eu entrevistei, né, na minha pesquisa um bancário, ele trabalhava 20 horas no banco, outras 20 horas ele trabalhava no aplicativo. Assim, e aí a única questão do vínculo é que, uma vez que ele trabalhe 20 horas no aplicativo, ele vai ter todos os seus direitos assegurados e ele vai permitir que ele possa organizar aí um tempo para ele poder ter férias, ter descanso semanal remunerado, ter um 13º, ter um padrão mínimo, né, que a gente pode dizer o mínimo do mínimo, para ele exercer sua atividade sem riscos, sem danos à sua saúde. Bom, então a gente continua acompanhando, é um julgamento que começa hoje no Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin tem essa pauta enquanto pauta principal, a gente sabe, né, ele gosta de uma pauta social. Vamos ver o que será definido, se vai haver essa proteção aí aos motoristas de aplicativo ou se não vai haver vínculo trabalhista. A gente sabe que as plataformas, assim como o Uber, devem lutar e a sua defesa deve lutar para evitar esse vínculo de trabalho entre plataforma. Para eles é mais fácil, né? Para eles, claro, é mais simples ter um desligamento aí, uma não ligação com o seu funcionário. Professora, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. A gente segue acompanhando esse caso e agradeço a gentileza de dar suas explicações aqui no Contexto Metrópolis. Eu que agradeço, né, Elia?